No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Conosco no estúdio, vereador Marcelo Seminal do PT. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todo mundo que nos acompanha pelos mais diversos canais, né, Pedro? Você é meio multimídia. Meio não, totalmente. Totalmente multimídia. Impressionante. Obrigado, vereador Seminaldo. Vereador, eu fiz uma pergunta no ar ontem, eu gostaria que o senhor respondesse. As pessoas estão questionando, cadê a oposição do PT? 7 vereadores do PT, e parece que não está tendo... É uma questão de estratégia, tempo ao tempo? O que é? Pedro, desde o princípio a gente disse que faríamos uma oposição responsável, né? E se passaram aí 8 meses e meio que dando tempo para esse governo conseguir mostrar a que veio. Então, basicamente, vai nesse sentido, mas as principais discussões da Câmara a gente tem participado de todas, só que não dá para você ficar fazendo oposição contra tudo e qualquer coisa que aparece, porque é preciso dar um tempo. Eu acredito que esse período tem sido por isso, né? A gente dar tempo ao tempo e esperar que o governo mostre, porque muitas pessoas chegam, Pedro, e eu posso falar isso que eu tenho acompanhado, né? Foram alçados ao cargo de secretário, diretor e tal, sem qualquer experiência administrativa do ponto de vista público anterior. Muitos foram empresários, comerciantes e tal, e vem com uma ideia de gestão diferente daquilo que se pratica na gestão pública. E acho que leva um tempo de aclimatação e a gente tem tido muito boa vontade com isso, e eu acho que mas também esse tempo ele está se exaurindo. Okay. Rodrigo. Vereadores, grupos dentro do PT têm criticado a sua postura, principalmente com uma possível aí proximidade do prefeito Guti. Algumas selfies, alguns vídeos aí, isso é natural? O senhor encara isso naturalmente? Eu nunca neguei que o Guti fosse uma pessoa, que ele fosse meu amigo, desde os tempos de Câmara Municipal. Acho que é até importante dizer, porque as pessoas talvez não se lembram, mas a gente tinha o PT, que era a situação, alguns partidos que faziam parte da base, aí lá você tinha o PSDB, que fazia uma oposição às vezes, né? E o DEM também fazia essa oposição poucas vezes, né? Mas o prefeito Guti ele não se colocava nem como a oposição ao lado dos vereadores do PSDB, nem junto da situação, ele meio que corria sozinho. Ele era uma pessoa praticamente que se isolava na Câmara Municipal, e eu acabava sendo praticamente um dos poucos vereadores que a gente tinha contato, enfim, acabou virando amigos. Então eu não deixei de ser amigo do prefeito Guti em razão de ele ter virado prefeito da cidade, e de certa maneira isso facilita com que eu tenha contato, de dialogar, mas só, né? Não tem nenhum outro benefício que as pessoas, mas o Marcelo ele fala que eu falo com o Guti, porque é uma pessoa que me respeita, eu ligo, me atende, mas também nisso, nada além, e quem ganha no final da história é a população, que é aquilo que a gente consegue encaminhar, né? Quem sai favorecido de verdade é o povo da cidade de Guarulhos. Agora, vereador Seminaldo, dentro do PT dizem que o senhor é um petista Nutella, que o senhor deveria ser mais raiz. Olha, Pedro, mais raiz do que eu dentro do PT vai ser difícil, né? Porque eu nasci dentro do PT. A gráfica do PT na década de 80, quando não se tinha nem lugar para fazer, porque o partido não tinha dinheiro para pagar aluguel, era no quarto do lado da minha casa, que meu pai que mantinha isso, meu pai é um dos fundadores do partido. Muitos que falam isso hoje são pessoas que chegaram no PT depois dos anos 2000, né, que é o momento em que o PT assumiu o governo na cidade de Guarulhos. Então, respeito muito todos os petistas, né, mas respeito mais os que estavam no PT antes do ano 2000, porque é fácil chegar no partido depois tem governo na mão. O duro era fazer parte do partido quando não tinha governo, não tinha nada. Então, se chegou no PT depois dos anos 2000, né, e já tem mais de 30, 40 anos, eu vejo como Nutella, assim, como Nutella talvez, mas tem que provar que não, porque onde é que estava antes dos anos 2000? Eu estava no partido, né? Agora, não dá para confundir uma questão, que é essa questão dos trabalhadores que foram demitidos e não pagos, né, com uma questão de história dentro do PT, porque história tenho eu dentro do partido, e número baixo ainda é patente. Os ex-comissionados cobram uma postura sua. O que o senhor tem a dizer? O que eu não faço é ficar jogando para a torcida na tribuna da Câmara, porque de verdade, às vezes eu tenho até... eu fico pensando no sofrimento dessas pessoas, porque tem gente que é ligada a mim que perdeu o emprego também e ainda não recebeu.
E eu fico vendo, às vezes, assim, eles vão para a Câmara à espera de discursos na tribuna, que inflamem e tal. E naquele momento, talvez aquilo possa massagear o ego, né? E fala, poxa, viu, bateu lá, xingou, falou muito bem, não sei o quê. No final da história vão embora para casa, né? Com a situação não resolvida e mais alguns discursos inflamados, né, ouvidos. Então, eu não faço isso. Eu conversei várias vezes com o prefeito Guti, se ele pode dizer quando estiver por aqui, pedindo, falei, poxa, paga, cara. Né? Acho que é direito das pessoas, eles trabalharam, está criando um precedente perigoso, porque no futuro a gente não sabe o que pode acontecer, você pode perder a eleição também, e o próximo prefeito pode agir contigo da mesma maneira que você está agindo com eles agora. É um precedente perigoso que está criando, mas a caneta é dele e ele decide o que ele faz. Eu acho que é um erro o preço político que paga. É muito alto perto do valor da dívida, só que eu não tenho o poder de assinar. Eu lamento muito que os comissionados estejam nessa situação, só que sou responsável. Eu não vou usar da situação que eles passam hoje, né, para me tirar proveito. E ainda, só complementando, tem gente que acaba usando essa situação para se promover, né? Pessoa que não tem base eleitoral, e aí fica disputando um espólio que, na minha opinião, é lamentável ficar disputando, porque eu não vou me enfiar nessa discussão. Vereador, recentemente o ex-senador Suplicy esteve aqui em Guarulhos e a direção municipal ficou sabendo por meio de um post do Pedro. O ex-presidente Lula viria e parece que a situação foi a mesma. O PT guarulhense ele perdeu, digamos, força perante a Executiva Nacional? Creio, né? Perdeu o governo. Perdeu o poder. Perdeu o governo. E aí você tinha muito mais capacidade de articulação com o governo na mão do que sem o governo. Aí eu vejo um pouco daquilo que eu estava dizendo. Quem chegou depois do ano 2000, por exemplo, está acostumado com o PT fazendo governo, ligando para qualquer pessoa e conseguindo os espaços e tal, né? Eu já venho da época anterior, já passamos pão e água, então para mim essa dificuldade toda não é novidade, ela sempre existiu. Vereadora Rita quer saber sobre possível recapeamento das proximidades ali da Praça Nossa Senhora de Aparecida, Jardim Vila Galvão, é isso? Então, ali a gente, é onde eu moro, né? Já vem desde o governo passado, Faça-se Justiça, conseguindo algumas obras de recap. Então foi recapeada a Diogo Botelho, foi recapeada a Padre João Álvares, foi recapeada a Duarte da Costa, Tomé de Souza, e aí agora recentemente a gente conseguiu, com o atual prefeito, fazer o recap da Mendes Sá, e aí a Praça Nossa Senhora Aparecida meio que ficou isolada no sentido do não recap. A gente conseguiu recapear a Mendes Sá, a Diogo Botelho e a Duarte da Costa, as 3 vias de acesso para ela está ilhada. Ela está ilhada, e eu, inclusive, quando a gente esteve fazendo a visita lá, mostrei para o Guti, falei, prefeito, olha, agora não tem jeito, porque é que nem aquela, você faz uma obra na sua casa, você pintou um lado, reformou o outro, que você não vai... Agora você vai ter que mexer aqui, destacou o lado negativo, né? Mas sim, já falei com ele. Ainda existe aquela base da PM lá na praça? Existe a base da PM lá, continua lá, né? Aliás, a gente vive pedindo sempre que melhore, né, Pedro? Porque eu sei que os policiais tentam fazer um bom trabalho, não duvido, mas tem que ter estrutura. Não adianta você manter policiais ali só para manter administrativamente a base. Né? Vereador Seminaldo, surgiu, me parece, um projeto estranho na Câmara Municipal, mexer no tamanho das vagas de garagens em condomínios residenciais e comerciais. Pois é. Como é que o senhor observa? Eu sou presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Pedro. Esse projeto ele ainda não passou por essa comissão, né? Eu sei que ele passará porque a gente ouve os rumores lá na Câmara Municipal. Tem que estudar, né, as razões que levam a mexer nessa lei. Se eu não me engano, nós aprovamos ela tem 2 anos. Do então vereador americano. Pois é. Que nos condomínios a gente tem problema, eu não tenho dúvida, e vou além, Pedro. Os sorteios de vaga de garagem, por exemplo, só quem morou em condomínio sabe, parece briga de UFC. Né, é horrível. Pois é. Então, uma coisa deveria ser proibida, né? Acredito também que para liberar a construção de empreendimentos na cidade de Guarulhos, uma das condições é você garantir que as vagas sejam determinadas para acabar com essa loucura, porque eu morei num condomínio, por exemplo, que tinha uma vaga lá para você pegasse aquela vaga, você esquece.
tinha que ser o Ayrton Senna para colocar o carro dentro do... Tinha que virar, desvia da coluna, da marcha ré, tipo 1h30. Sair pelo teto solar. Pois é. Coitado, meu pai mora num condomínio ali, né, perto do clube do Vila Galvão, e lá tem aquelas áreas de põe o carro atrás, o outro fica na frente, e o cara da frente tem que deixar o carro solto. É um absurdo. E aí meu pai uma vez pegou um cara que o cara tinha um diplomata, meu pai tinha um senhor, para ele empurrar o diplomata para poder tirar o carro dele. Difícil. É absurdo isso, né? Vamos esperar. O projeto eu não ouvi, Pedro. Eu sempre tive a posição, Pedro, por mais polêmico que seja o projeto de lei, a gente tem que avaliar o projeto de lei. Eu não gosto daquela história de que a ideia não é boa, vamos matar na deliberação. Como já fizemos fizeram, na verdade, porque eu não gosto disso no passado. Para mim, passou na deliberação, a gente vê do que se trata. Só uma correção, o ex-vereador José Mário ligou e ele está correto. O terreno lá da tapeçaria Lourdes é da prefeitura. É cotado para ser a futura sede da Câmara, mas o terreno é da prefeitura. Né? Legal. Fala, Rodrigo. Vereador, até o ano passado, Guarulhos era uma das cidades campeãs em leis inconstitucionais. Projetos, diversos problemas lá. Esse ano, a Comissão de Constituição e Justiça, que parece que é Constituição, Justiça e Legislação. Participativa. Legislação participativa. A gente juntou a legislação participativa com a Constituição e Justiça. Vocês estão mais criteriosos com relação a isso, porque também não adianta vocês, de repente, fazerem todo um trabalho para, de repente, chegar lá na frente do tribunal de roubar a lei. Na verdade, assim, foi até importante a sua pergunta, porque a nossa comissão é a única na Câmara que não tem poder de mandar projeto para o plenário. Porque se a gente der um parecer contrário, por exemplo, e uma outra comissão de mérito der parecer favorável, o projeto vai para o plenário de todo jeito. Né? Não tem poder de veto? A gente pode fazer o arquivamento sumário do projeto, mas aí para a prática nossa se o projeto é inconstitucional, a gente dá o parecer inconstitucional que deveria servir de base para as outras comissões. E o que acontece é que o companheirismo entre os vereadores impera muitas vezes, e aí dá-se um parecer favorável para o projeto e para o plenário. E aí vai plenário, o plenário acaba se votando muitas vezes uma lei que é inconstitucional. Eu tive uma experiência passada agora, que a gente acaba sendo responsabilizado por parecer em projeto de lei, que na minha opinião também é complicado o que está acontecendo, porque se você dá um parecer, você dá um parecer formado no seu convencimento, inclusive jurídico. Né? E você pega o STF, por exemplo, que é a nossa mais alta corte jurídica no país, tem vezes que eles entendem juridicamente uma coisa, no ano seguinte, ou no mês seguinte, ou na semana seguinte, a turma pode mudar de opinião, outra turma entende diferente. Então, direito não é uma ciência exata. Né? Então, a gente faz o nosso trabalho lá, evita que a gente tenha os projetos de lei inconstitucional, mas infelizmente acaba passando alguma coisa. Os maiores exemplos foram projetos do então vereador Guti sendo vetados pelo prefeito Guti. Né? Pois é, quando você é vereador você tem uma visão, quando você é prefeito você tem outra visão. Mas que bom que a vida é assim, né? A gente vive um processo de... Nos dá essa possibilidade de voltar, atrás e rever conceitos, né? Pois eu tenho certeza que você é diferente do que você era há alguns anos. Bem melhor, tem razão, bem melhor. Eu sou muito novo, Pedro, eu não conhecia. Nem tanto, hein? Mais alguma questão, Rodrigo? Só para finalizar, vereador, a Câmara começou o segundo semestre bem mais tranquilo que terminou o primeiro. Verdade. Mas há projetos polêmicos aí em vista. Como é que vocês estão esperando esse finalzinho de ano aí? Se for igual os finais de ano de todos os últimos anos, né, vai ser tumultuado, porque é impressionante como os finais de ano são animados na Câmara Municipal. Principalmente quando aparecem alguns projetos ali de... Anistia não vamos ter, né? Não. Falar de anistia também é complicado, porque você acaba criando um sentimento das pessoas de não pagar os tributos, e aí você desprestigia o bom pagador. Eu acho que de tempo em tempo você pode promover uma anistia, mas não dá para anistia virar regra, porque senão as pessoas acabam não pagando e aí prejudica todo mundo. Eu acho que a grande polêmica vai ser a planta genérica de valores, né? Vai mexer no IPTU. E o RJU também, né? Também. Pois a planta genérica foi modificada um ano antes, assim como em 2013 ela foi modificada em 2012, né? E aí as pessoas reclamam, mas aumentou o IPTU em 2013. Não, na verdade o IPTU ele aumentou em 2012 quando modificaram a planta genérica. Eu entendo que se não for para aumentar os impostos, porque a sociedade não aguenta mais tanto imposto, pagar tão caro, Pedro, você tem que
modificar aquilo que for para corrigir distorções. Agora, aumentar imposto eu sou contra sobremaneira. Até porque o atual governo ele assumiu em campanha dizendo inclusive que ia congelar o valor do IPTU. Isso a gente tem que cobrar os compromissos de campanha e acho que isso não pode ser modificado. Bom, para finalizar, a pergunta clássica. Como é que o senhor está avaliando o governo Guti? Pedro, eu acho que tem boas ações, né? Tem ações que ainda não surtiram efeitos. Eu já disse isso para o Guti, eu não duvido que ele tenha a boa vontade de querer fazer um governo bom, só que também não duvido que toda a equipe dele, de repente, não esteja imbuída do mesmo sentimento, porque é difícil você nomear só os bons, né, e ficar, todo mundo que saiu era ruim. Então, isso foi um erro, na minha opinião, que a atual administração cometeu, de chegar e achar que todo mundo que estava inclusive pessoas com cargo de chefia, mas cargos da carreira, né, não, esse era do governo anterior, tem que sair todo mundo. Então, existiu uma espécie de PT-fobia caça às bruxas. Que foi ruim e colocou algumas pessoas sem preparo nenhum para exercer cargo de chefia, que com o tempo vão conseguindo entender que a máquina não funciona como eles gostariam. Acho que vale a pena, inclusive, perguntar, né, em algumas secretarias, as pessoas que estão agora sob o jugo, né, desses novos, não estou nem falando no alto escalão, estou falando segundo e terceiro escalão, pessoas que com desequilíbrio emocional, inclusive, assumindo o cargo de chefia. Então o Guti pode melhorar o primeiro, segundo e terceiro escalão? Pode, sempre pode, Pedro, né? Eu torço muito que a cidade de Guarulhos precisa, Pedro. Eu sou guarulhense, sou nascido aqui, né? E gosto muito, amo a minha cidade e eu torço de verdade para que a cidade cresça, sabe? Porque tem tudo, tem um orçamento legal, a geolocalização nossa é boa. O que falta mesmo é a gente ter um governo que seja um governo que olhe para a cidade com as suas questões, em especial aquelas mais aquelas mais simples do dia a dia, que é o que afeta a vida da população. É a grama parada, o asfalto na rua, a luz no poste, são essas coisas que eu acho que precisam ter. O médico no hospital, na UBS, o remédio na farmácia, são essas coisas. Obrigado, vereador Marcelo Seminaldo. Eu que agradeço, Pedro, e mais uma vez parabéns pelo novo estúdio. Obrigado. Ficou muito bom. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Vereador. 7h31, 2 minutos e voltaremos.